O projeto de hoje é muito fofo. Isso aqui é um porta-níquel, e é o porta-níquel mais legal, porque quando você abre, você pode ver todas as moedas que tem lá dentro. Ah lá, você abre e você vê o que você tem aqui dentro. E isso para mim é incrível, eu adoro. Você fecha ele assim e ele vira essa bolsinha mais fofa. A minha intenção com esse porta-níquel é criar um kit bem baratinho para você ter no seu ateliê. A primeira peça é esse porta-níquel, a segunda vai ser um chaveiro esconde-chave, que foi sugestão do Nivaldo, e a terceira vai ser um porta-cartões, pelo menos 6 divisórias. Para os cartões ficarem separados, eu sinto muita falta de uma dessas na minha carteira. Então vamos fazer? Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Aqui no canal a gente fala sobre aproveitamento de micro-retalhos, de retalhos em geral, mas a gente adora trabalhar com os pequenininhos. Patchwork, costura criativa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque é a forma do YouTube saber que você gosta e toda vez que tiver um vídeo novo, ele vai te avisar. Para fazer esse porta-níquel, você vai precisar de pouquíssimo material. O tecido principal e o estruturador eu estou usando acoplado e eu já fiz o patchwork em cima dele desenhado já. E o forro que eu estou usando bagum, normalmente eu gosto de primeiro pregar o tecido principal no forro para depois cortar e fazer os acertos. Então, são 3 quadrados, né? Se você for cortar 3 quadrados, não. São 3 retângulos de 22 por 24. Um para o forro, um para o tecido principal e um para o estruturador. E aqui eu estou fazendo aproveitamento, vocês estão vendo, né? Você também vai precisar de botão imã, um parzinho de botão imã. Esse botão imã é a minha paixão. O primeiro motivo é que ele é muito fácil de colocar. Ele tem essa bailarina, né? Esse pezinho bailarina, que abre, você enfia e abre, você não precisa nem de balancinho. Agora, a segunda questão, que é a mais importante, é a seguinte: ele agrega muito valor à sua peça. Você vai ter uma peça, ele dá um toque profissional na sua peça. E atualmente as pessoas estão gostando muito de artesanato, mas com qualidade. E ele te dá essa qualidade, ele te dá esse ar profissional. Muito legal. E aí você vai ter essa peça assim, ó, sem nenhuma interferência do botão. Ele vai estar escondidinho aqui dentro e com esse ar assim, chique. Eu também cortei o molde. Normalmente eu não corto, mas dessa vez eu quis cortar para poder fazer o patchwork e tal. Eu já fiz, eu estava fazendo aproveitamento, então eu já montei de acordo com o molde. Na descrição do vídeo, você vai ter o link para ver o esquema desse porta-níquel. Aqui tem o desenho com todas as medidas para você desenhar o seu. Você nem precisa, você pode fazer molde, mas nem precisa. Você pode desenhar no tecido, ou então no estruturador. Melhor é no estruturador. E aí você coloca o tecido, faz uma costurinha de segurança e monta ao pedrinho. Ou então faz como eu fiz, né? Eu cortei o estruturador já no tamanho do molde e montei o meu patchwork aqui em cima. Para fazer esse porta-níquel, tem um segredinho, é um detalhe. O botão, a parte mais leve que fica na aba, ela deve ser colocada, olha só, a da aba fica colocada no forro. E o que é a parte mais pesada fica colocada no tecido. E como eu vou fechar ele, deixar uma abertura aqui para desvirar, mas é uma abertura pequena, eu prefiro fazer uma costura aqui para conseguir ver o local exato da onde eu vou colocar o botão.
você vai unir direito do forro com direito do seu tecido, com estruturador, e vai passar uma costura aqui no topo da aba. A aba é a parte maior do porta-níquel. É a primeira parte do botão que a gente vai colocar. E você fazendo isso, eu já estou fazendo com o pé de máquina, né? Com a medida do pé de máquina. Agora que eu passei essa costura só aqui em cima, eu vou descobrir o centro, eu vou marcar o centro. Para isso é só você unir, né? Ver onde está a ponta de uma, a lateral de uma e a lateral da outra, e dar um pique. E agora, esse pique está bem centralizado, nós vamos descer 2 centímetros aqui. Daqui para baixo, você desce 2 centímetros e marca. Esse botão vai ficar bem na beira. Você marca uma cruzinha no meio, né? E encaixa essa bolinha, esse furinho, o suporte do botão, nesse X e usa as ranhuras para marcar a lateral. Daqui você vai fazer uma dobra, dar um pique pequeno para não perder sua peça, colocar o seu botão imã. Esse bagum é muito delicado, então é importante colocar uma proteção. E eu vou colocar aqui um acoplado. Só pego um quadradinho, dou 2 piques. Aqui eu nem meço. Encaixo aqui, coloco o suporte, aperto e abro a perninha da bailarina. E a gente está com o botão da aba encaixado. Agora que a gente já colocou esse aqui colocado certinho, nós vamos colocar esse. Esse aqui é no tecido. Esse tipo de coisa, se você estiver distraída, como eu costumo ficar, você erra. Então tem que prestar bem atenção. Marca o meio e marca 2 centímetros da borda para baixo. Faz aquele xizinho, vem com suporte, encaixa. Você pode fazer toda essa manobra pelo lado esquerdo também, pelo lado avesso. E depois colocar o botão do lado direito, não tem problema. Porque às vezes o tecido é muito escuro, e aí fica mais fácil visualizar fazendo pelo lado avesso. Encaixa. Aqui eu vou colocar um pedacinho de bagum que é mais fino, porque já está no estruturador, né? Para não ficar muito grosso. É para manter mais tempo a vida do seu tecido, porque esse botão ele é firme. Então, sem o suporte, ele pode começar a esgarçar o seu tecido. Pronto, o botão está pregado e pregado. Aqui a gente já fechou, né, em cima. Então, agora a gente vai fechar toda a lateral. E quando chegar embaixo, tem que deixar uma abertura para desvirar. Deixa eu contar mais um segredinho, é uma dica especial. Você podia aproveitar e deixar um like, porque essa dica vale. Sempre que você chega na esquina, você dá retrocesso sem sair do lugar. Porque quando você faz isso, você mantém a sua esquina bem certinha. Fica muito legal. Aqui eu vou virar só um pouquinho, eu vou dar 3 pontos só, porque eu gosto de ter espaço para desvirar. E agora eu vou para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já fechamos a nossa peça. Agora é só recortar. Tirar esses quadrados e preparar para desvirar. Antes de preparar, eu falei preparar para desvirar, mas antes disso, nós vamos arredondar a aba. E eu vou mostrar como é que eu faço. E eu tenho um vídeo bem curtinho aqui no canal, onde eu ensino como você faz uma costura redonda perfeita. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Porque é muito importante você ter uma aba com a parte redonda bem feita. Então, olha só, você põe
o que você vai usar para arredondar a sua peça, você põe de costura a costura. Passa a caneta, o lápis, o que você estiver usando para marcar. Faz o mesmo do outro lado, de costura a costura. E aí você vai passar com muita calma, 1,1 por cima dessa marcação. Mas eu vou deixar o vídeo para você assistir o link. Aliás, eu vou ter outros links na descrição do vídeo. E eu também vou ter lá, em todos os meus vídeos, eu deixo a lista de fornecedores. Agora, é só refilar essa parte com a tesoura de picotar. E você vai usar a tesoura de picotar, você pode fazer esses piques com a tesoura comum, mas a tesoura de picotar é mais segura, é mais rápida. Você que tem um ateliê, vale a pena investir numa tesoura de picotar. E tem o link também aqui na descrição, tá? Do vídeo. E a tesoura de picotar é uma das ferramentas que pela internet é quase a metade do preço. Agora você vai cortar aqui, vai tirar essas bordas, né, essas esquininhas, para quando desvirar ficar bem bonito. Tirei. E agora, com muito cuidado, você vai fazer um corte aqui assim, ó, em todos os lados, sem deixar chegar na costura. Não pode, porque se chega na costura, o seu trabalho vai por água abaixo. Agora é desvirar. Sempre que eu vou desvirar, eu prefiro empurrar a parte de baixo, a parte maior, né? A parte que está no lado oposto da abertura. Em vez de enfiar a mão lá dentro e sair puxando, eu prefiro empurrar. Lembrando que esse bagulho é delicado. E outra coisa, né? O tecido amassa muito, então assim, quanto menos você complicar na hora de desvirar, melhor. Ainda mais uma peça tão pequenininha, feito essa. E a outra coisa, eu tenho uma agulha de tricô, eu deixei ela com a ponta rombuda, assim. Eu lixei a ponta e ela fica aqui só para eu poder enfiar e acertar as esquinas. Porque se você enfia uma coisa pontiaguda aqui, vai furar e você vai passar muita raiva. Eu uso muita almofada do meu dedão, principalmente nessas partes arredondadas. É muito fácil, é muito rápida. Viram que simplicidade? Você consegue fazer vários num dia. Agora eu vou primeiro fechar essa aba, fazer a dobra dela, coloco o clipe aqui, e agora faço um pesponto bem na beiradinha. E tem que ser na beiradinha por causa do botão. Em seguida, você vai unir essas duas partes. E aí você começa, eu gosto de pespontar pelo lado direito. Então começa por aqui, dá a volta. Se quiser já deixar com clips, pode, para não se perder no meio do caminho. E vem até aqui e para. E é importante você encaixar essa parte para baixo de onde começa a sua curva. Essa parte já está montada. Olha, por enquanto parece uma cadeirinha, né? Agora nós vamos para a parte de cá. Você vai fazer um lado e vai fazer o outro lado. E ele vai ficar assim. E o porta-níquel está pronto. Olha, essa história de você abrir e ver o que tem dentro é muito legal. E ele fecha desse jeito aqui. Assim, assim e assim. E cabe muita moedinha aqui dentro. E essa peça fofa que você não gasta quase nada para fazer. Você vai vender esse porta-níquel por o quê? Uns R$15? E aí mais os chaveiros esconde-chave, mais o porta-cartão. Então você vai ter assim um kit fofinho que você pode vender aí por 45, 47, R$50. Qualquer pessoa vai gostar de dar um presente desses. Gostaram?
da ideia, da sugestão, me fala. Se tiver ficado dúvida, é só deixar aqui. O link das medidas vai estar na descrição do vídeo, o link do método exclusivo Batuba vai estar na descrição do vídeo. Você que ainda não conhece, clica lá para você conhecer, porque é um curso muito legal, que eu montei, que tem o acesso vitalício e que tem sempre atualização. Então, vai lá na descrição, olha tudo. E se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário. E aproveita e comenta o que você achou dessa peça fofésima. Linda! E a gente se vê no próximo vídeo com Chaveiro Esconde Chave.